Maria, não sei se está aí, a Maria, que foi a nossa ilustradora também. A gente vai apresentando o livro para vocês, e os colunistas que estiverem no livro, por exemplo, a Sônia, tem o Egmar, tem o Ricardo, tem a Carol, tem o Rodrigo. À medida que os textos deles forem aparecendo, eles vão falando sobre os seus textos, né? E os pareceristas que tiveram contato com esses textos que foram sendo apresentados também devem, né, fazer o seu comentário, a sensação o que acharam, como é que foi essa escolha, enfim. Então vocês vão ter a oportunidade de ser parecerista, né, e ter a oportunidade de conhecer os colunas que vocês conheceram somente pelos seus textos, pelo papel, né? Bom dia, gente. Eu sou Isabela, né? Sou mestranda lá da ENSP, em Saúde Pública. Faço parte do projeto já tem um pouco mais de 2 anos, eu acho. Multiplicadores, né? E assim, estou muito contente, né? Com mais a realização desse projeto, né? Estamos aqui de novo, né? Com mais um livro aí sendo lançado. A proposta da Coluna Opinião é uma proposta muito ousada, né? Uma proposta que vem quebrando aí paradigmas, né, do academiquez, e é uma realização assim para a gente, né? São 44, eu acho, colunistas, né, Fadel, nesse livro que a gente está lançando hoje. Mas eu queria fazer um agradecimento aqui a todos, né? Todos os pareceristas, todos os colunistas que também estão com a gente, que são quase 80 agora, acho que são 77, se eu não me engano, né? Que também não estão no livro todos, mas... Gostaria de agradecer a presença de todos por estarem aqui nos compartilhando esse momento conosco. Faço minhas as palavras da Isabela, mas como eu não sou muito boa com as palavras verbalizadas, eu escrevi um pequeno texto que eu gostaria de ler para vocês. É a minha conjugação verbal, já que eu não costumo ser muito boa assim, né, falando. Então, lendo, eu queria dizer que eu estou aqui hoje porque perseverar é um verbo que eu gosto de conjugar. E porque gosto de conjugar o verbo organizar. Integro o Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direito porque gosto de conjugar o verbo lutar. Partejei com prazer cada minuto na construção dos livros da opinião porque gosto de conjugar o verbo desfrutar. Desfrutei cada dor no partejar porque o verbo compartilhar é inseparável dos que conjugam o verbo trabalhar. Compilei nomes de autores e nomes de pareceristas em planilhas e reaprendi usos de aplicativos porque adoro conjugar o verbo aprender. Vibrei com as escolhas de textos pelos pareceristas porque conjugo a cada manhã, junto à opinião, o verbo amar. Admiro cada palavra da opinião porque as palavras conjugam os verbos amar e indignar. Amo conjugar o verbo indignar. Amo conjugar o verbo amar. Obrigada, gente. Bom dia a todas e todos. Depois da Rosângela, né, fica até difícil, mas parabéns, Rô. Muito bonito o texto. Obrigada a todos os presentes. A gente só tem que agradecer esse momento, né, de podermos assim, estarmos juntos para comemorar esse livro. Emendando um pouquinho no que a Isabela falou, né, dos agradecimentos às pessoas que contribuíram, esse livro está dentro do projeto, né, como uma meta de uma publicação de um material didático, e a gente, quando notou, a gente tinha material aberto, né, esse livro, essa coluna opinião, a contribuição de todos os colunistas, a gente percebeu, poxa, a gente tem muito material, e material de primeira linha aqui, né. Agora, como escolher? Né? O Fadel está me pedindo para falar um pouco da história do livro. Estou tentando, né, vocês me corrijam aí, as pessoas que nos ajudaram nisso. Como escolher? Né? Como seria escolher esses textos? Né? A gente não poderia fazer isso. Então, aí que entrou esse trabalho desse grupo maravilhoso de amigos, de pessoas muito competentes, que todos aceitaram os convites, né, em fazer leitura dos textos, né, que foram selecionados, assim, separados em grupos, né, e darem as notas, darem os pareceres, né, com relação, e aí
a partir desses pareceres, dessa nota, né, que esses pareceristas deram, foram esses textos aí os selecionados. Então, a gente teve não só a contribuição dos colunistas, né, depois entrou toda a contribuição dos pareceristas, né, e depois entramos na segunda fase, né, entrou também a Maria Carolina ilustrando alguns textos, né, e o trabalho do Alex, que foi junto conosco de fazer a formatação, a edição, né, que também foi uma outra trabalheira, muitas reuniões, troca isso aqui, troca a letra, vira para lá, vira para cá, o pontinho que ia encerrar cada texto, né, Alex? A figurinha que a gente usou para encerrar cada texto, e a letra de não sei o quê, quer dizer, foi um outro trabalho também, né? Meu nome é Alex, eu estou aqui de São Paulo, eu fui integrado nessa equipe ano passado. A gente começou fazendo os videozinhos de divulgação dos eventos, dos fóruns, e aí com o tempo o pessoal pediu para mim aqui, foi muito interessante, foi um trabalho com muitos verbos conjugados, né, Rosângela? Com muitas reuniões, né, com muitos detalhes, um trabalho construído aí com muitas mãos, porque como a Luciane estava falando, são detalhes tão pequenos, né, de tanta gente, e até por isso que é legal, acho que acabou, no fundo, sendo uma criação coletiva, né. O primeiro texto, né, é o texto do Marcel, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto, uma vez que... Com certeza, o Marcel foi um parceiro, né, que já nos deixou, infelizmente. Ele foi uma pessoa muito importante para nós, porque ele fazia toda a parte fotográfica, de imagem, visual, né? Também ele é artista, né? Essa coluna abre o livro até como uma homenagem a ele. A gente até gostaria de ter essa reunião, não só a todos vocês que estão aqui, mas principalmente ao Marcel, porque ele foi uma pessoa muito importante para nós nesse projeto, né? Esse texto chama-se Búfalos e Líderes, texto que ele escreveu na Ilha de Marajó, fazendo uma reportagem. Ele trabalhava com mídias visuais, e é muito bonito esse texto, então convido vocês depois a lerem o texto do Marcel Caldas. Sônia Guertner, palavra para você. Nada sobre nós sem nós. O Opinião conseguiu, né, convergir num livro tanta coisa, e se somando à linguagem poética, se somando à linguagem gráfica, a essa beleza de livro. Eu me sinto assim, participando de um projeto que consegue romper, inclusive, com aquela rigidez, vamos dizer, do academicismo, numa produção literária, né? A gente tem várias linguagens e tentando passar a mensagem de uma forma humana, né? Uma forma que atinja a sensibilidade também de quem lê. Eu gostaria de ler, nesse momento, o poema com o qual eu termino o primeiro texto aí do Opinião, Nada sobre Nós Sem Nós, que fala da pessoa com deficiência, da sua luta, das invisibilidades dessa temática na nossa sociedade e dessa pessoa de direitos que é muitas vezes silenciada, ocultada. E eu termino esse texto com uma poesia que, para mim, ficou como uma grande referência ao me aproximar desse tema, que foi escrita por Fadel no primeiro encontro do comitê, lá na Fiocruz, quando a gente lançou o Comitê de Inclusão e Acessibilidade da Pessoa com Deficiência, e o Fadel nos brindou com uma poesia que bota de ponta cabeça todos os nossos conceitos. E aqui eu termino a coluna com um trecho dessa poesia que eu queria ler nesse momento, quando ele diz assim, eu introduzo: somos mais suficientes do que isso que está aí,
nesse país, nesse momento, nesse presidente, nessa situação inimaginável que nos encontramos. Nós somos mais do que isso que está aí. E por isso eu concordo com os poetas que chegam primeiro. E um deles, que foi o Fadel, já disse: há suficiências de mais ou de menos. Inclusive, Alex, se você quiser projetar a poesia, está no finalzinho do meu capítulo. Está aqui, ó. Eu estou colocando aqui, ó. Ah, tá bom. É que eu estou lendo aqui do lado. Há suficiências de mais ou de menos. Pessoas têm suficiências de mais ou de menos. Suficiências de menos ao colocar a produção do conhecimento a serviço do mercado e do capital. Suficiências de mais ao colocar todos os sentidos a serviço da dignidade humana, mesmo que faltem todos os sentidos. Então, acho que esse livro está cumprindo aí também esse propósito, né? Não é apenas mais um livro, mas é um livro que nos faz pensar que todos nós somos deficientes, todos nós temos faltas, e eu falo no texto, uma visão psicanalítica, que a falta nos move. Então, acho que a coluna Opinião vem ocupar um espaço de vazio, e isso nos move, nos motiva a escrever e a continuar juntos desse coletivo maravilhoso. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu Obrigado. Me chamo Heleno. Eu quero só comentar com a palavra da Sônia Gertner, que a grande batalha hoje que eu enfrento aqui em Brasília, como colaborador de pesquisa da Universidade de Brasília, da UNB, é a luta para divulgar e poder dar publicidade ao resultado de pesquisa em favor de um instrumento único de avaliação de pessoas com deficiência, que a ministra Damares sentou em cima, porque uma vez pronto, ela se recusa a lançar. E o Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência, o CONAD, está numa luta em que está perdendo, porque o Ministério da Economia tem todo o interesse em que não seja aprovado o instrumento, não seja criado um cadastro único para dar direito às pessoas com deficiência. Quando eu entrei nisso, entrei porque nos anos 2013, 2014, nós íamos aposentar pessoas pelo INSS, que havia uma lei que permitia, há uma lei que permite antecipar a aposentadoria de pessoas com deficiência. Só que hoje o combate é pior. Eles querem extinguir, inclusive, o benefício de prestação continuada. Então, as suficiências e as deficiências, Sônia, nunca estiveram tanto no combate, só que essa batalha não é vista na mídia, no social, porque o atual regime, né, combate contra todas as pessoas, os fracos, os fortes, os suficientes e os com deficiência. Esse outro texto é o texto do Carlos Minaio Gomes, que é uma referência nacional na área de saúde do trabalhador. É um velho guerreiro espanhol que vive no Brasil há 50 e tantos anos, 60 anos, né? Hoje ele tem 86 anos, mas está nativa, e ele fez um trabalho com o Pena, que é um companheiro lá da Bahia, sobre o escalpelo de mulheres ribeirinhas. As mulheres e as pescadoras artesanais, elas quando elas embarcam da Amazônia, o motor dos barcos fica no centro do barco e são centenas de mulheres que são escalpeladas, os cabelos, enfim, porque o texto ele é elusivo em relação a isso. Elas são tão dramáticas e aí ele vai no texto o que acontece com essas mulheres, né, o sofrimento, enfim, a questão não só do dano físico, também como do dano estético, depois a incapacidade de voltar ao trabalho. É uma situação muito dramática que existe até hoje. Existe até hoje? Não existe isso. Até hoje não foi feita ainda uma medida que acabasse com essa situação. Então, convido vocês a lerem esse texto também do professor Minaio. Olha, Brasília, Ana Carolina. Todos aqui temos, ou a grande maioria tem uma trajetória curta ou maior na academia, como pesquisador, e essa preocupação com a dimensão pedagógica nem sempre é tão, geralmente é secundarizada, né? E aí eu tô me lembrando aqui de um livro do Christian Dunker que eu tô lendo, e ele começa dizendo isso, assim, que depois de 30 anos de
clínica, né, de psicanálise, mas também de docência, só agora, né, diante desse momento tão perplexo que a gente vive, que a educação aparece para ele como algo urgente, né, a ser pensado e ser problematizado. Então, acho que esse livro tem essa proposta, né, pedagógica, eu acho que isso é muito louvável. Bom, esse texto, ele, olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas, que é um trecho de uma canção, de um grito, né, de guerra, assim, de uma marcha, a Marcha das Margaridas, e aí a coincidência que aconteceu em 2019 foi que eu fiz um concurso lá na Paraíba, em julho de 2019, e aproveitei, dei uma esticadinha e fui até Lagoa Grande, no interior, que é a cidade natal da Maria Margarida Alves, que foi uma líder sindical assassinada na frente do seu filho, de 12 anos, né? Então, eu fui até a casa, tirei uma foto, mobilizada, né? Conversei muito, eu fui acompanhada com um amigo meu, professor lá da Paraíba, que orienta uma tese de doutorado sobre o processo, né, jurídico que corre, a ação que corre, a investigação, né, sobre esse assassinato, e que é o maior processo hoje na Paraíba, assim, em termos de volume mesmo, e que até agora ninguém foi punido e tal. E aí, quando eu voltei para Goiás, em agosto, aconteceu a Marcha das Margaridas, que é uma marcha, né, que leva esse nome em homenagem a Maria Margarida Alves, em Brasília. Aí eu tentei fazer esse paralelo, né, entre essa experiência, e eu acho que a Marcha das Margaridas, até trouxe uns trechinhos aqui, deixa eu ver se eu acho o texto, que eu acho que sintetiza muito, apesar de eu não ter dito, né, não ter escrito a palavra feminismo, e nem ter problematizado muito isso, mas acho que a Marcha das Margaridas e a bandeira, né, de luta desse movimento, dessa manifestação, expressa muito o feminismo que eu, né, defendo, que é um feminismo anticapitalista, ecológico, internacionalista. Então, acho que a Marcha das Margaridas, eu vou ler aqui algumas dos gritos, né, de guerra, assim, das mulheres camponesas lá em Brasília, eu acho que sintetiza um pouco das questões, né, mais latentes no Brasil de 2019, que só piorou, né, de lá para cá. Então, mulher, água e energia não são mercadoria, meu corpo, meu território, margaridas que resistem na lama, essas são vítimas do desastre criminoso da Samarco e Mariana, não ao desmonte da FUNAI, mulheres indígenas do Amazonas gritavam, território, saúde e respeito, trabalhadoras agricultoras, professoras, comerciárias, metalúrgicas contra o capital, seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Então, esse texto eu trago um pouquinho disso e também trago essa canção do Zé Vicente, que é um compositor, né, um compositor cearense, que diz um pouquinho também faz essa homenagem a Maria Margarida Alves. Adel, deixa eu só dizer, porque eu acho que foi um dos primeiros, não sei se o primeiro, da Carol, na coluna, e eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu e você, e da importância que você deu, né, de popularizar, de divulgar os textos, e aí eu tenho usado ele numa disciplina de turismo rural, para pensar as questões do campo, como elas são pautadas na cidade, a importância dos movimentos sociais e as figuras, e como elas vão se personalizando em figuras que sintetizam um pouco dessas contradições. Isso que a Carol falou, de gênero, das pautas sociais, tal, como que isso se converge numa noção de totalidade, tal, enfim, guarda uma relação com o método e tal. Então, é um texto muito bonito, muito potente, e tem a marca da Carol. Não posso deixar de dizer da minha felicidade de ter lido Carolzita. Estou aqui, a Lucrécia é uma amiga íntima, né? Muito íntima, muito próxima, né? Ela sempre fala do trabalho da enfermagem, né? E eu fiquei muito feliz desse texto dela ser selecionado. Ricardo. Isso, sou eu. Ricardo Fernandes Gonçalves. Bom, esse texto em específico, Os Mortos do Brasil, a ideia surgiu a partir de uma crônica de Rubem Braga, esse famoso cronista do Brasil. Ele tem uma crônica chamada Os Mortos de Manaus, na qual ele questiona as mortes estampadas nos jornais, nas quais pessoas são transformadas em nomes de doenças e em números.
Então, ao ler essa crônica e ao presenciar as notícias cotidianas dos mortos do Brasil por Covid-19, também transformados em números e em nomes de doenças, eu escrevi esse texto. Então, nesse momento em que os jornais estampam dos mais de 250 mil mortos, mais de 1.000 mortos cotidianamente, esse texto, né, as reflexões sublinhadas nesse texto, elas demonstram-se atuais quase um ano depois dele ser escrito. A posição, nosso querido Egmar. Agora é a sua vez, Egmar. Essa crônica eu fiz uma tríade, né? A composição, a decomposição e a recomposição. Nessa crônica, eu dei uma olhada para o mundo, né? E para o cenário atual, e fiquei observando, né? E observei, escrevi sobre um certo almanaque da vida. O que se deve viver para ter saúde, para dormir bem, para alimentar bem, respirar, meditar, comer frutas, e no final contratar um coach emocional, coach para gerenciar o dinheiro, e o que se deve fazer para aumentar a estima, o que se deve fazer para ter pensamento positivo, e uma ironia ao esoterismo, à autoajuda, né? ao empreendedorismo, ao coach, e a crônica é mais ou menos isso. Ela tem uma linha, a linha irônica com um certo manual da vida, né? E certamente eu estava pensando muito, né, da vida aqui, do tipo de vida, né, que a gente leva aí, Tiago, Padel, eu mesmo, e uma vida muito entregue, intensa, né, e que não segue nenhuma cartilha, nenhum almanaque, nenhum manual da vida. Cuidado com a tal resiliência da Hilda Alevato. Eu mantive contato com ela durante algum tempo pelo WhatsApp. Ela escreve muito bem. Esse texto dela é assim cirúrgico em termos de falar sobre a resiliência que vem sendo aplaudida pelos coachings que o Egmar acabou de falar, inclusive pelos coachings, né? E acho que vale a pena a gente conhecer o texto para refletir sobre o quanto a gente continua fazendo por resiliência e não por desejo, e não por realmente estar envolvido no processo. Francisco Lacaz. Lacaz é uma referência na área de saúde do trabalhador, uma pessoa muito importante para nós, e ele fala que a questão do futuro do trabalho, e esse texto é interessante porque as pessoas, hoje, muitas delas estão usando a tornozeleira laboral, como ele chama. É um texto desafiador e, infelizmente, é um futurista, né? Projeta o futuro dos trabalhadores, vale também. Quando eu observei que eu ia fazer o parecer, né, do professor, e, assim, que é um autor que a gente lê, estuda, né, foi, acho que, um dos primeiros textos que eu li quando eu entrei para a saúde do trabalhador, né, e, assim, foi maravilhoso e tão assertivo nessa discussão, sobretudo em razão hoje da nova morfologia do trabalho. Rosângela. Esse texto é de Ignaz Semmelweis. Eu recebi assim uma inspiração diretamente dele. Semmelweis, acho que muitos aqui conhecem, ele foi um médico que descobriu a forma de transmissão da infecção puerperal através das mãos de médicos, de acadêmicos de medicina, no pré-parto, durante o parto, pós-parto. E instituiu, então, a asepsia, né? Para evitar essas infecções, conseguiu reduzi-las, mas ele foi drasticamente combatido pelos colegas médicos, pela academia da época, e no evoluir da luta, ele terminou... Oi? Qual a época? 1850, em 1850, e no evoluir dessa luta dele para comprovar
a forma de transmissão, ele terminou sendo considerado em depressão, ele estava em forte depressão, terminou sendo considerado louco e morreu num hospício devido à infecção hospitalar, adquirida por um ferimento no dedo. Ou seja, ele morreu da doença que ele mesmo investigava. O que fica aí nesse texto é que hoje a gente faz coisas parecidas, em termos de não dar valor a novas hipóteses que podem estar atuando e a gente deixa passar porque são médicos desconhecidos e que se atrevem a ser contra-hegemônicos, combatem a própria forma de se fazer ciência. Luizinho do ENSA. Luizinho é um companheiro nosso, ele não está aí, ele é um sindicalista metalúrgico, histórico, enfim, um grande parceiro do Fórum Intersindical, e ele fala sobre a questão do sindicalismo e do racismo, que é um tema também bastante atual, né? E que a gente está, na nossa proposta do Fórum Intersindical, querendo associar o movimento sindical aos movimentos sociais, inclusive o movimento antirracista, que o racismo estrutural que a gente tem hoje é muito grave, a gente tem acompanhado. Dália Virna. Ela não está aí. Esse texto fala sobre o que hoje tem uma máxima, né, no governo que a gente está vivendo, e que quem não é do lado deles não são homens de bem, só eles são homens de bem. Não preciso nem falar mais, né, qual é o teor desse texto. Chivan. Chivan também não está aí, 1º de abril, né, acho que é um texto irônico sobre o 1º de abril, falando sobre também um pouco a conjuntura política atual. Achei muito bacana essa oportunidade, né? Quero agradecer muito pelo convite, porque eu acabo não lendo sempre os textos, né, da coluna Opinião, e foi uma oportunidade também de ler ou reler os textos, né? Foi muito difícil avaliar, né, porque os textos, de uma forma geral, são textos muito bons, porque são textos que, de alguma forma, já foram bem trabalhados antes da publicação, né, na coluna Opinião. Então, eu tive essa dificuldade de diferenciar as notas, digamos assim, né, pela qualidade, a alta qualidade dos textos. Foi uma oportunidade muito bacana, gostei muito de participar, e passei a ler mais os textos também da coluna depois que eu fui parecerista, né? Vou te dizer que me ganhou bastante. Não foi por falta de convite, a Luciene todo dia manda os textos para a gente da coluna Opinião, né? Mas agora eu fico mais animada, sei lá, né? E até anima, talvez um dia até escrever. Na verdade, eu não sou muito de escrever, não, mas quem sabe um dia eu me animo, né? Leila. A Leila, ela é uma radialista, os textos dela giram em torno da questão do rádio e a discussão sobre a modernidade do rádio, apesar de hoje a gente ter tantos outros mecanismos de comunicação, mas a rádio ainda tem seu lugar, então essa é a ideia. Você vê esse texto, Janine? Eu entendi, Fadel, nessa sua observação da participação dos pareceristas, de que, no meu entender, nós teríamos um pequeno espaço para comentar aqueles textos que a gente, em algum momento, deu maior pontuação. Então, eu queria aproveitar esse momento específico do texto da Leila, que foi um dos que eu escolhi e dei maior pontuação. Também recebi, e estou aqui com ele, mas não me lembro do seu conteúdo, o da Dália, agora você trouxe ele bem brevemente. Mas, a princípio, eu gostaria de, se essa é a dinâmica, né, de comentar, ou até de ler, porque é um texto muito lindo da Leila. E o que me motivou? Motivou o mesmo sentimento, né, porque eu gosto muito do primeiro momento da leitura, né, é o grande impacto. E gostei porque percebi uma descrição
de afetos voltados para a figura, representados na figura do avô, que não necessariamente seria o vínculo familiar, no caso dela, sim, mas eu interpretei como sendo uma figura que nos remetesse à união, à sequência de conhecimento entre as gerações, né? E é por isso que eu achei muito carinhosa a forma como ela escolheu a figura do avô para representar o ombro amigo, para ela discorrer sobre a indignação do momento que o nosso país vem passando e que significa, na verdade, um conjunto de passados, né, na nossa história brasileira. E esse texto eu achei muito sensível, muito rico, e essa figura do vínculo entre as gerações, ela me levou a falar dessa experiência, que eu estou tendo na Sociedade Brasileira dos Médicos e Escritores, porque, a princípio, todos sabem como é uma rotina da vida técnica de um médico, né? A gente quase não tem tempo para desfrutar e se dedicar a alguns outros aprendizados, né? E nesse momento que, com a idade, me aposentei e tive um certo tempo livre, se é que a gente pode considerar a vida como tempo livre nessa sociedade capitalista, mas, enfim, eu achei que... Ai, desculpa. Que me perdi aqui um pouquinho. Sim, essa participação no ambiente de literatura, ele é unicamente enriquecido se houver exatamente a dedicação, a participação, o compartilhamento de diversas gerações, né? Gostei muito, Rosângela, e vou aproveitar a sua lista de verbos, vou comentar duas coisas sobre o que você falou, rapidamente, e que tem tudo a ver com o texto da Leila. O título do texto é As Cartas do Meu Avô. É muito lindo. Essa questão do parecer, ele é único porque acontece no único momento que a gente se dispõe a ler e a sentir aquilo que alguém se dedicou à linguagem escrita, né? E aí, Rosângela, quando você faz aquela lista fisiológica da felicidade para poder a gente continuar vivendo, eu acrescentaria o criar, né? Somos seres vivos porque criamos, né? E aí a estrutura mental faz a sua parte e a gente cria, ora com pincéis na mão, ora com a fala, com o canto, enfim, a arte é que nos faz nos suportar a nós mesmos, né? Porque a biologia, ela é cruel. Uma coisa que eu acho muito importante, eu não tenho aqui, Rosângela, no seu texto sobre o Semmelweis, e como uma das áreas que eu me especializei foi exatamente a epidemiologia hospitalar, eu vivo hoje, ontem mesmo eu comentei isso com a minha odontóloga, que essa paramentação que felizmente chegou à população em geral, e principalmente aos profissionais, não é à toa que o Semmelweis se suicidou, né? Porque até hoje, né, vou falar a experiência médica, até os cirurgiões não sabem, não cumprem os verdadeiros protocolos da antisepsia e asepsia.
Você imagina esse conceito no início da década de 80, quando o programa de infecção chegou aqui no Brasil, era infecção hospitalar. Hoje, já deve e precisa ser assimilado como um conceito universal em qualquer situação. Hoje você vai numa consulta ambulatorial, vai numa UPA, vai no seu médico particular. Então, eu queria só parabenizar a Rosângela por essa referência, e o Samuel Weiss ficou conhecido como o pai da epidemiologia. Renato Bonfatti. Eu li esse texto, e ele é muito interessante. O Renato é filósofo, é uma junção entre um sanitarista e um filósofo, e o Renato pega a pandemia, né, ele toma a pandemia para ler filosoficamente o ser humano e a relação do Brasil. É um texto maravilhoso. Eu não li, mas eu queria comentar sobre o que o Guimar falou sobre a leitura filosófica dos textos. O que eu vim ouvindo entre todos os que falaram, tiveram essa oportunidade, duas referências que eu acho imprescindíveis nesse entendimento do atual modelo capitalista e do mercado, que é os filósofos Deleuze e Guattari, né? Com 2 livros que têm obrigatoriamente de ser de cabeceira. É o Antiédipo e o Mil Platôs. Eu acho que eu estou aprendendo e estou tendo uma nova visão da vida trabalhista, né? No Brasil e no mundo. No Ocidente, a princípio, né? Obrigada. Musa. O meu texto, eu escrevi, eu acho que foi em abril de 2019. Era um texto, digamos assim, um texto que foi um texto raivoso, né? Por tudo que a gente estava passando, né? Todas as questões que estão muito candentes, que foram muito candentes em 2020, já estavam colocadas lá no início de 2019, e antes, claro, depois do golpe. Então, o texto fala muito disso, de uma questão que era um ataque às ciências humanas, à história, à sociologia, né, no campo da educação. Então, e aí eu trouxe essa indignação, né, de um apontar, né, esse governo, enfim, do extermínio fascista, racista, homofóbico, e trazendo um pouco para a discussão de como a história ela podia construir caminhos, né? E aí, nesse sentido, caminhos para além dos muros da própria história, né? Porque historiador, ele costuma ser muito... Às vezes ele fala para ele mesmo, né? E a partir daí, eu peguei um exemplo, que foi um exemplo da história do trabalho, que é um dos campos que eu estudo, né? E esse exemplo é um exemplo onde eu quis rapidamente mostrar como é que conhecer a história é importante, inclusive no sentido da gente desconstruir algo que está muito dado. Então, o exemplo que eu peguei foi o exemplo de como a gente poderia ver a organização dos trabalhadores através de uma história que trazia trabalhadores escravizados e trabalhadores livres numa luta, né, na luta de classes, enfim, e numa organização que era o primeiro momento de organização dos trabalhadores. Eu não dei para ver, não, mas esse texto é primoroso. Parabéns, viu, Musa? Diego, o Diego, os textos dele geralmente giram em torno da questão do trabalho, e ele faz uma diferença brilhante, a diferença entre o campo científico da saúde do trabalhador e a questão política da saúde do trabalhador. É uma tese de doutorado que é maravilhosa, e os textos dele são sempre muito, muito primorosos, são primorosos, né? Maria Fátima. A Fátima Ciliante está aí com a gente.
esse texto foi um texto que avalia um pouco a mudança que o SUS tem passado no Brasil a partir da sua instituição em 1988, né? Que como que a partir de lá, embora a gente tenha, a gente sempre exalte muito a Constituição de 88, na verdade nós estamos falando de uma Constituição que vem sendo, a partir de então, emendada, né, e vem sendo modificada, e na verdade o que você tem hoje não tem nada a ver, né, ou tem assim, uma diferença muito grande em relação àquilo que foi votado em 88 dentro de todo um contexto de lutas sociais, de mobilização, né, que permitiram que houvesse, naquele exato momento, uma institucionalidade brasileira um pouco mais democrática. Então, aí eu venho analisando um pouco a partir do financiamento, né, a instituição da ADRU, né, da desvinculação das receitas da União, né, e depois chegando na própria emenda 95 do teto de gastos, ou seja, como que, né, essa contra-reforma, né, que a gente vê desde 88 vai tornando o SUS, do ponto de vista financeiro, bastante garroteado, né, e vai inviabilizando, né, que os aspectos democráticos, né, os aspectos da equidade, né, da universalização possam se efetivar. Então, ele teve um pouco essa intenção, né, de trazer essa discussão para a sociedade civil, para os trabalhadores, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, né, a se apropriarem um pouco, ou pelo menos perceberem, né, o que isso afeta a vida das pessoas, afeta o próprio direito à saúde, né, que fica algo um pouco materializado e fica algo que não tem uma existência real, né, que as pessoas, os trabalhadores não percebem isso na realidade. Paulo Lira está aí? Aqui a gente tem a abordagem da intensificação do trabalho, da extensão das jornadas de trabalho, da desresponsabilização com gastos e condições de trabalho, o processo de consciência, quer dizer, a gente está aqui, né, e a gente tem que se apresentar como trabalhador. Então, essas reflexões, elas são importantíssimas. E a Lira termina dizendo, apesar dos dias difíceis, viva o 1º de maio, viva a luta da classe trabalhadora. Então, eu quero agradecer estar aqui com vocês sempre. Obrigada. Gabriel Schut, ele um pouco dessa expressão colaborador, né, que as empresas fazem um mimetismo, aí, um eufemismo, não querem falar trabalhador, porque trabalhador lembra conflito capital-trabalho, então todo mundo agora é colaborador, é empreendedor, é não sei o quê, e o Gabriel faz uma análise brilhante dessa discussão, que é muito mais do que uma discussão semântica, né? Ana Carolina? Esse texto, Terricídio no Atlântico Sul, eu escrevi no aeroporto de Recife, em novembro de 2019. Eu voltava de um evento chamado Simpósio Internacional de Geografia Agrária, o SINGA, e nesse simpósio estavam presentes pesquisadores da questão agrária na América Latina, em vários países da América Latina, e também lideranças populares, indígenas, negras, quilombolas. E aí me marcou muito uma fala que eu ouvi de uma liderança indígena, Moira Milan, residente na Argentina, do povo Mapuche, e ela falou um pouco de alguns conceitos fundamentais da cosmologia Mapuche, entre eles o conceito de corpo-território, os conceitos de corpo, território e terricídio. Então, toda prática que se volta contra a reprodução da vida na Terra é designada nessa cosmologia como um terricídio. E aí, nesse contexto, né, novembro 19, a gente vivia aquele contexto daquele derramamento de óleo na costa, né, do litoral nordeste, e aí eu fiz um pouco esse paralelo, né, para tentar trazer essa provocação de que aquele desastre, né, além de um episódio de racismo ambiental, é também um terricídio contra corpos, territórios de populações negras que habitam o litoral nordeste. Me lembro bem desse texto seu, foi um texto também muito emblemático, né, por conta daquela questão que estava vigorando na época. Jorge Machado. É um texto muito interessante. O Jorge ele usa uma linguagem bastante irônica, né, entremeada, assim, com um pouco de poesia. Né? Rodrigo. Antes de você começar a falar, eu vou dizer para você, mais uma vez, que quando eu li esse texto, eu tive um choque
que permaneceu durante 2 dias, de arrepios e lágrimas. Eu escrevi esse texto bem no início da pandemia. Eu fui lá para a roça e vi meu pai trabalhando com a madeira. E ele, em silêncio, embebido de total ausência de realidade, ele brincando com a madeira. E eu me lembrei de um personagem da minha infância chamado Chico Boroca, que era um trabalhador rural, e ele tinha um filho chamado Fernando. O pai queria que ele trabalhasse na roça e o menino queria estudar. O menino acabou indo estudar, fiquei muito tempo sem saber, sem ter notícias, e eu lembro que no final da vida do Chico Boroca, ele estava enlouquecido, e o filho foi buscá-lo na casa. Então, ver o meu pai, lembrar dessas histórias, no tempo de pandemia, eu acabei construindo esse texto, né? E eu fico muito feliz, na verdade, não é uma crônica, é um conto, né? Ela está mais para um conto. Então, são essas histórias dos vários personagens desse Brasil que chamamos de profundo, né? Chicos Borocas, Dicos, Negros Baianos e por aí vai, né? Que fazem parte da minha infância. Eu quero dizer que esse texto não é crônica, nem é conto, é uma prece, Rodrigo. É algo que deixa a gente muito tocado. Obrigada por ter me dado essa oportunidade. Esse texto da Maria Helena, que é a nossa companheira lá do Departamento de Direitos Humanos, ela fala sobre a questão das crianças que são que desaparecem, né? Que é uma coisa terrível. Eu não gosto nem de ver essa notícia sobre isso na televisão, no jornal, porque é uma sensação muito ruim. A gente que é avô, né? Pai, avô, enfim, é um tema que eu tenho uma dificuldade até em encarar de frente. Ela fala sobre isso, conta algumas histórias. Domitilo não está aí. Esse texto é um texto de uma ironia que é feita por, se eu não me engano, sobre o encontro do Bolsonaro com o Trump num sábado lá na casa particular dele, que ninguém sabe o que ele foi fazer lá. O Domitilo tem suspeitas, e eu também tenho suspeitas que eles foram planejar o apoio do Trump a um golpe aqui no Brasil, caso acontecesse, né? E agora, sem o Trump, eu não sei onde é que o Bolsonaro vai dar apoio. Ainda não sabemos. Gideon. Esse texto forma uma aparação, tem uma história curiosa, talvez eu compartilhe aqui pela primeira vez, porque ele foi escrito por uma revista, para um número temático, né? E quando eu recebi o parecer, o texto tinha sido aprovado, mas o parecerista sugeriu muitas coisas. E eu confesso que eu fiquei bastante irritado com aquilo, porque muitos dos comentários não descaracterizariam o texto. E eu conversei com o Bonfatti falou assim, manda pro blog. Eu falei pro Fadel, o texto eram 10 páginas, se não me engano. Eu dividi em partes o texto, o Fadel me ajudou nessa organização. E eu enviei para o blog e assim publiquei em 5 partes, o que foi ótimo, né? Porque no blog eu recebo feedback das pessoas que leram os textos. Nas revistas eu nunca recebi, então nem sei se as pessoas leram de fato. Mas para encerrar, eu queria dizer que esse é um dos, eu acho que é um dos melhores textos que eu escrevi do ponto de vista acadêmico. Eu acho que é um dos melhores textos que eu escrevi. E, ironicamente, ele não está numa revista acadêmica. Eu tive o prazer de poder fazer a leitura. Então. E perceber, assim, durante esse processo, como a gente vai ganhando forma com a coluna Opinião. Então, o Gideon, ele foi meu professor no SEST. Tive o prazer de poder ter sido aluna dele. E ele me fez chegar a muitas descobertas quando ele estava ministrando a disciplina. Quando eu comecei a fazer a leitura do texto,
eu fui para a sala de aula e fiquei sentada com ele, dialogando o texto. E aí eu percebi como a gente, ao longo do tempo, ou como colunista, ou como o leitor, vai percebendo a forma coluna-opinião de ser. Ela ganha uma estrutura que, se de repente você faz um percurso de leitura diária, você consegue identificar quem lê, quem escreveu o texto sem precisar ver o autor. Então, o Conde de Deon foi fascinante para mim isso, porque eu fui lembrar e sentir o professor que me ensinou várias metodologias dentro dessa questão da formação na época do SESC, e uma leitura muito gostosa de fazer ao longo desse texto. Então, foi um grande prazer estar com esse texto durante o percurso da coluna. Obrigada. O Ciro Darlan é um desembargador relativamente conhecido, trabalha com a questão da justiça na área da infância e adolescência e também na área do racismo. E tem vários também, inclusive no outro livro, são 4 textos, não é isso, Alex? Os textos dele também são muito interessantes, essa abordagem da justiça. O que destaco no texto do Ciro, então, não conhecê-lo pessoalmente é muito instigante, também quando a gente não conhece e a gente passa a conhecer e interagir com quem está escrevendo, quando ele fala que o homem cai, né? E que só o processo educativo vai fazer com que a gente tenha condições de buscar o humano em nós. Então, quando ele fala, somos todos humanos, com nossas diferenças e características pessoais e sociais. É muito bom quando a gente pode estar em um cenário onde a gente é visto, onde a gente pode ser quem a gente é, com as nossas falhas. Porque em toda estrutura de falha, quem consegue colocar um pouquinho de luz, transforma. A Cine, acho que não está aí. A colega lá da Fiocruz também. O texto também é sobre a pessoa com deficiência. A Francine tem uma militância aí de muitos anos nessa temática da pessoa com deficiência, a questão da reabilitação, é o tema também do doutorado dela, e ela escreve esse belíssimo texto contundente, falando sobre o novo normal ou um devir anticapacitista. Esse novo normal, entre aspas, né, porque, na verdade, o que a gente tinha numa consideração de normalidade é uma sociedade preconceituosa, em que as singularidades são apagadas, né, em nome de uma normalidade também do corpo, da normatividade que a gente fala, e uma oportunidade que a gente tem de uma posição contrária, anticapacitista. O capacitismo, assim como o racismo, é considerado um preconceito em relação às pessoas com deficiência. Quando você considera a pessoa pela sua deficiência e circunscreve as possibilidades dela a partir daquela visão que você tem da deficiência dela. Então, a gente tem esse rompimento que a pandemia nos permite fazer, né, com o normal, que não era nada normal, de pensar diferente, de considerar todas as singularidades como tremendamente enriquecedora para a convivência humana. E ela faz essa denúncia, esse alerta. É um texto que vale a pena ser lido. Só reforçar o que a Sônia já disse, eu também li esse, né? Fui uma das pareceristas desse texto, muito bonito. Gostei bastante. E lembrar que ele está valendo ainda porque a gente segue em pandemia, para a gente repensar esse novo normal. E para quem está com essa pauta, né, anticapacitista, pesquisa e tudo mais, como muita gente aqui, acho que é ainda mais emocionante de ler esse texto. É isso. Hernani, cadê você? Pode falar. Qual é o texto do Hernani que está no livro, hein? Qual é o seu texto que está no livro, Hernani? Hein? Tá ruim a sua fala. É o Guilherme. Tá aí ele. Guilherme. Página 116. Guilherme. Vai entrando. É esse aí, o Alex. Tá, então, Hernani, se apresenta e comenta o seu texto, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos. Mais uma vez, é com muita alegria que a gente participa desse evento, de mais um lançamento
de um livro. Esses 2 livros entrarão com certeza para a história e para a vida das pessoas. E trabalhar esse tema nessa coluna é muito interessante, né? É uma oportunidade ímpar, uma vez que eu acredito que esse tema, que é o cuidado paliativo, é um tema que extrapola a área da saúde de uma forma específica, e é um tema que a sociedade terá que discutir, que é o cuidado que você oferece para as pessoas, é o cuidado que nós oferecemos para as pessoas que possuem doenças crônicas, evolutivas ou até terminal, para adultos e crianças. E nesse caso específico, o texto narra a história de Guilherme, que é uma criança que tem uma doença crônica, uma síndrome medular espinhal, totalmente dependente de aparelhos. Ele precisa de aparelhos para respirar, né, tecnologia para se alimentar, enfim, totalmente, e tem uma situação totalmente de dependência total da sua mãe. E esse texto foi uma carta escrita pela mãe de Guilherme, falando da importância dos cuidados paliativos pediátricos. E ela um texto muito interessante, até histórico, que foi no dia da audiência pública do Cumpra-se, da Lei 8.425, que criou um programa estadual de cuidados paliativos no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho total envolvimento nesse processo dessa aprovação dessa lei, porque foi o nosso grupo de estudo e pesquisa lá do DIS, da Fiocruz, que trabalhou, né, junto com o movimento social, que militamos junto ao movimento social, a Associação de Pacientes Portadores de Doenças Crônicas, e conseguimos aprovar essa lei. E essa carta é uma carta extremamente interessante, é uma conversa de uma mãe falando da importância da implementação dos cuidados paliativos na rede de atenção. E é uma carta também profunda e muito emotiva, na medida que ela coloca o cuidado na maior forma que a gente acredita que o cuidado tem que ser, o cuidado vinculado ao amor. Então, esse amor que a gente precisa manter entre as pessoas, esse amor que a gente precisa manter na nossa sociedade, esse amor que a gente precisa desenvolver mais. No Brasil e no mundo, nós vivemos numa crise de amor muito, muito importante, e evidentemente quem não ama não cuida, né? Nós vivenciamos tantas mazelas na saúde do trabalhador porque o patrão não ama. Então, se ele não ama o trabalhador, ele não cuida do seu trabalhador. Então, é isso que a gente precisa desenvolver mais na nossa sociedade, que é a forma de cuidado com as pessoas, cuidado com as crianças, cuidado com os animais, cuidados com o ambiente, cuidado com o planeta. Então, essa mãe, a mãe a Clara, né, a mãe do Guilherme, ela nos deu esse presente, que foi essa carta escrita de uma forma assim, muito devotada para seu filho Guilherme, que é altamente dependente de cuidados, altamente dependente de tecnologia para viver. Esse texto é muito bonito, ele é de comover, e o Hernani conseguiu colocar nesse texto os princípios mais profundos dos cuidados paliativos com o trabalho dele, né? Com o que ele vê. É um exercício escrito de uma grande sensibilidade. Armando? O Armando é alguém que enriquece demais, né, Fadel? Onde ele passa, ele traz muita riqueza como ser humano. Eu vou destacar só um trechinho do texto dele, que completa o que o Hernani acabou de apresentar e de falar. Ele fala assim: precisamos, neste momento da nossa história, saber viver em um mundo carente de amor.
Temos de encontrar um jeito inteiramente novo de amar, e incondicionalmente. Melhor dizendo, cabe-nos buscar o que eleva o outro, contribuindo para o seu bem-estar, independente de sua retribuição. Então, Hernani, é tudo que você também apresenta no trabalho, né, dos cuidados paliativos, esse amor que não é uma troca, é desinteressado e não é em busca de retribuição, mas é pela pessoa humana. Então, acho que completa aí um seguido ao outro. Muito interessante a crônica que ele faz, a crítica que ele faz, né, nesse momento, e, na verdade, assim, ele traz um coragem, né, após o coronavírus coragem, que é uma coragem para o momento que a gente está vivendo. Ele traz um pouco a questão da vacina, como será após a vacina, mas, na verdade, nós já estamos nesse momento da vacina, e, na verdade, é preciso muita coragem, não só para após o coronavírus, mas coragem para viver, coragem para persistir na luta, coragem para não desanimar. Preciso coragem. Eu acho que o coronavírus, e essa coluna nos traz um pouco isso, que o coronavírus nos convida a ter coragem, a persistir. E essa provocação, né, que o Bruno Chapadeiro, eu lembro no dia que eu estava no fórum, no dia que foi a discussão desse texto, o quanto as pessoas se colocaram referenciando esse texto, porque ele mexeu em muitas feridas, né? O coronavírus, ele mexeu com muitas feridas, e o Bruno Chapadeiro traz isso. Ele traz as feridas que a gente vivencia, as feridas que a gente precisa, como um novo normal, entre aspas, né, que, na verdade, a gente precisa mudar esse normal, e como vem sendo colocado aí durante a pandemia. Então, acho que esse texto, ele traz para a gente uma reflexão do quanto a gente precisa mudar o normal, o que é visto como normal, o quanto a gente precisa mudar, enquanto a gente precisa se relacionar de uma forma diferente para esse momento da pandemia, né? Eu ouvia muitas pessoas dizendo assim, a pandemia vai melhorar o mundo. Na verdade, o que a gente tem visto é que a pandemia só acirrou tudo o que o mundo já tinha, né? Então, acho que o Bruno nos traz essa provocação, essa inquietação, e mostrar o quanto o novo normal tem trazido mais, tem deixado muitas sequelas, né? O coronavírus vai deixar sequelas por longo tempo, e esse momento de coronavírus, esse momento de pandemia, está trazendo para a gente um normal mais desgastante e, ao mesmo tempo, camuflado, né? Mostra um home office, mostra um trabalho que tem sofrido muito com essa pandemia, que já vinha sofrendo antes e com a pandemia só vem acirrando. Então, coragem, acho que define realmente a palavra que a gente precisa e trabalhar, né? Bruno, parabéns pelo texto, adorei. E eu acho que a Ana Paula fez uma leitura, assim, daquilo que eu tentei exprimir mesmo com o texto, e um ponto que ela chamou a atenção, que me chamou também, que eu nem lembrava que eu tinha colocado, né? Quando eu cito uma pesquisa que saiu na Science, né? Veja, o texto é de maio, de fim de maio, né? Então a gente estava praticamente ali no começo da pandemia, se a gente pensar que ela começa aqui em março, né? Aqui no Brasil. Quando fala de se observar as medidas de distanciamento social, a testagem ampla das populações, possíveis vacinas, medicamentos, né? Que, se não forem desenvolvidas nem garantidas a universalidade de aplicação, possivelmente teremos cenários periódicos de surtos de Covid-19 e consequentes quarentenas, pelo menos até 2022. É impressionante, né? Quanto a gente tem que realmente valorizar o que a ciência tem nos dito, o que ela tem se debruçado ali, né? Dias e noites a fio para conseguir trazer algo que parece uma previsão, né? Um estudo que foi lançado em abril, eu cito ele em maio do ano passado, e fala justamente sobre isso, né, que a gente tem que ter uma vacinação que seja em massa, que tenha garantia de universalidade da aplicação dela, né, senão a gente vai ter surtos periódicos, que é como nós estamos vivendo aí, esse repique, essa segunda onda, né. Eu tenho vivido muito isso
na pele, porque eu sou da cidade que está aí na boca dos noticiários, Araraquara, então eu tenho acompanhado de perto o que tem acontecido por lá, né? Eu estou em São Paulo, mas minha família toda está em Araraquara. E isso, né, da gente acabar tendo consequentes quarentenas até 2022. O que o estudo não diz, né, que aí é observação do real, é a gente ter essas novas cepas, né, que ontem foram identificadas cepas em Nova York, em Los Angeles, cepas na Índia, né, e que talvez esse cenário, então, ele se estenda mais, né, e é desesperador para nós pensarmos nisso, que a gente possa ter mais quarentenas, e com essa velocidade de tartaruga das vacinações, né, até pelo menos mais de 2022, né, 2022 é ano que vem, né, talvez até 2024, por conta das novas cepas, as vacinas, inclusive, precisem se atualizar, etc., né. Mas é isso, é um texto que ele aponta algumas problemáticas desse momento, né, de que a gente não deve naturalizar o tal do novo normal, porque o novo normal, na verdade, vem naturalizar precarizações do trabalho que já existiam, mas que a gente precisa ter essa coragem para enfrentar sempre de forma coletiva, porque a gente está vendo que as saídas individuais só têm nos levado mais para o buraco, né, de uma forma coletiva, cobrar essa testagem em massa, a vacinação com acesso universal, né, e que, inclusive, o que a gente tem defendido na Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores, né, que trabalhadores e as populações mais vulneráveis, como a população pobre, negra, parda, né, periférica, sejam vacinados antes, inclusive, porque são eles que estão dando a cara para bater aí todos os dias, tendo que sair para trabalhar, né, então aquela discussão entre saúde e economia, ela, de certa forma, permanece diluída, né, quando a gente vê uma pressão do empresariado para que tudo continue aberto, para que a economia continue funcionando, etc., em detrimento de todas as pessoas, como os profissionais de educação que a gente está vendo que estão sendo contaminados, as crianças estão sendo contaminadas, né, então é um cenário que a gente precisa de muita coragem mesmo para enfrentar, e eu acho que esse grupo aqui, sob a batuta do maestro Fadel, a gente vai conseguir reger a orquestra e mudar um pouco o tom da música. Trabalho da enfermagem e o direito humano do outro. Gostei muito da forma como ela apresentou o texto, né, demonstrando o cansaço de uma enfermeira após um dia de trabalho, um dia pesado de trabalho, né, e ela coloca no texto as relações entre a enfermagem e o médico, né, e a relação da enfermeira com ela mesma, com a observação do próprio cansaço, do próprio corpo. E, assim, eu achei muito interessante, porque ainda hoje essas relações no ambiente de trabalho são muito complicadas, às vezes, né? Eu sou médica, né, mas, assim, a gente sempre, ao longo da minha vida toda, eu lutei por uma isonomia salarial entre os profissionais e também o reconhecimento do trabalho de cada um dos profissionais envolvidos com a saúde no mesmo nível, né, porque o médico sem a equipe, sem o restante da equipe, o restante dos profissionais, ele não é nada. E, no final, ela coloca também que ela está numa posição que a incomoda, né, mas que ela própria não sente o incômodo, né, acostumada tanto a viver em situações precárias de trabalho e situações de humilhação durante o trabalho. Achei fantástico, eu acho que esse tema a gente ainda precisa discutir bastante. Tiago? Esse texto, na verdade, ele é um conjunto de uns 4 ou 5 textos, não lembro direito, para problematizar no curso de turismo da UNB. Muito bem, Egg, lembrado. Obrigado. E aí a ideia era essa, aproximar o turismo, a reflexão de turismo, sobre turismo, das pautas dos direitos humanos, das grandes questões sociais. E aí iniciei com a questão racial, que me parece, né, talvez a gente tenha um consenso nisso, corta verticalmente, atravessa a história do país e, portanto, também dos processos de subjetivação. Ouvir o Bruno é um prazer, já tinha falado isso em outras oportunidades, a gente se conheceu há muito tempo, e foi com ele, foi com o André Vizácaro, que segue
próximo dele, do Giovanni Alves, tal, com quem eu comecei a despertar para as questões da subjetividade, inclusive a dar mais valor, ou pelo menos um valor sistematizado, à ordem das questões psicanalíticas, por exemplo. E aí, nesse texto, eu tento trazer um pouco isso, de como a questão racial, fazendo um trocadilho aí, né, com a permissão do poeta, com a frase desse samba emblemático e muito bonito, passar com a minha dor e passear com a minha dor, né, inicialmente tinha um parênteses ali, né, no E, para brincar em passar e passear, e a ideia é o quanto esse entendimento do turismo de passear, ele é atravessado, ele é de alguma forma interposto por outras questões, ou seja, quem é que pode efetivamente fazer turismo, quem é que pode circular livremente no Brasil e no mundo, e, portanto, como é que o turismo se apresenta como um fenômeno social nesse momento da sociedade. E aí, para isso, tentei dialogar aí com algumas letras de samba ao longo dos textos. Dizer da importância, né, de visibilizar essa questão, porque o turismo sempre tem uma capa, né, de coisa democrática e tal, só que na realidade não é isso. Né? Na realidade, o turismo também se apresenta de forma excludente, da forma como ele tem se apresentado. E parabéns por ter usado o samba. O samba nos dá essa alegria que a gente precisa todo dia. Inicialmente, eu quero destacar esse momento histórico, sabe? Porque esse estilo, esse espaço, a oportunidade de criar a coluna e o fórum é aproveitar a oportunidade das tecnologias e trazer debates que não são tão comuns e tão fáceis de serem acessados. Ou seja, eu acredito que esse espaço, esse fórum, que agora, inclusive, traz a formalização num livro, né, que também é bacana, dialoga com os dois lados, o tradicional e o moderno, ele é revolucionário. E precisa ser revolucionário. Porque só sendo revolucionário a gente vai poder fazer, pós-pandemia, um outro modelo civilizatório. E a gente não pode negociar, não é menos que isso que a gente precisa. Precisamos estar claramente empenhados nesse novo modelo civilizatório. E eu já quero parabenizar e o orgulho de estar participando, estar sempre linkada, né, ao que está acontecendo no fórum. 50 mil tons de Outubro Rosa, né, ele, obviamente, né, dialoga com o filme dos tons de cinza e com as cores, né, que tem sido atribuída aos meses, né, tentando trazer alguma sensibilização, algum debate para as questões de saúde, para as questões sociais. No que tange ao câncer de mama, né, que é o que se propõe a discutir no mês de outubro, e por isso chamar Cor de Rosa, né, ele foi um texto escrito em 2019, e que nesse ano 59 mil casos novos de câncer de mama foram registrados, deve ter muito mais além disso, né? A gente não tem como estimar a subnotificação ou subregistro. Mas ele dialoga também com o modelo acadêmico e com o modelo técnico que existe para a prevenção desse câncer, que é absurdo. Não assume a falta de conhecimento que a área tem sobre os fatores determinantes do câncer de mama, né? E aí os modelos de prevenção a própria mulher faça seu exame, a própria mulher pare de fumar, a própria mulher... Então, assim, questões muito amplas e que não são específicos para o câncer de mama, e a ausência completa e absoluta do trabalho como fator importante e determinante já reconhecido para esse tipo de câncer. Poucos países no mundo estão reconhecendo isso, o Brasil é um silêncio sepulcral. Inclusive, eu andei atualizando ontem os casos de câncer de mama, tanto no SINAM, no Sistema Nacional de Notificação de Agravos, quanto na Previdência Social, estão reduzindo. É um absurdo oposto. A partir de 2016, os casos de câncer de mama na Previdência, os casos de câncer na Previdência Social estão reduzindo. Então, a gente está apagando o problema, e eu quis trazer esse debate, né? Como é que o serviço de saúde, como é que a área de saúde do trabalhador ignora a determinação do câncer de mama, que é o primeiro tipo de câncer, né, e depois do câncer de pele em incidência no Brasil,
e o trabalho como sua determinação. Carlos Aparício. Clemente é nosso companheiro sindicalista lá de Osasco. Ele não está aqui presente, mas é nosso velho companheiro, que hoje trabalha a inclusão e a acessibilidade no trabalho. Então fica aqui um abraço para o Clemente. Chivan? Aí ele faz uma brincadeira, ele é um comunicador, trabalha com comunicação social, e faz uma brincadeira com as redes sociais, onde vê um massacre da língua portuguesa, né? Então o texto é todo feito em fônica. Só para ler aqui, ó, abre um pouquinho, só para a gente lembrar aqui a traição das vogais e o drama das consoantes. A imprensa com C cedilha. Bom, nem sei se não é, não tem uma imprensa que é... Tem uma crítica ao ministro, ao ex-ministro da Educação, o Weintraub. Rosângela, novamente? Esse texto é contra a hipocrisia do Brasil. Nesse caso, em relação à hipocrisia que nega que o aborto seja necessário. O aborto é permitido contra o estupro, né? Em caso de estupro, no entanto, a hipocrisia faz com que crianças, há pouco tempo a gente viu um caso desses, com que crianças sejam submetidas à exposição nas redes, com nome, sobrenome e tudo, porque a hipocrisia no Brasil é que vence. Luiz Henrique Leão. É um texto sobre mineração. Luiz Henrique é professor nosso, amigo da Universidade do Mato Grosso. Helena. Aqui tem... Me penitencio de não ter escrito depois, que quando esse texto foi escrito, nós tínhamos o problema de Mariana, e não podíamos prever Brumadinho. Então, se antes não contava que tinham morrido 13 em Mariana, em Brumadinho morreram mais de 100. E todo mundo que morreu em Brumadinho, boa parte deles eram trabalhadores, estavam no horário de trabalho, no recinto do trabalho. E isso em nenhum momento foi descrito como uma tragédia do trabalho brasileiro, né? O trabalho precário, perigoso e até numa área de trabalho formal, como é o da mineração. Eu sei que vem a seguir aí um texto de mineração, um dos textos sobre a mineração, que está nessa coletânea, mas o que é muito grave é que hoje, se a gente pudesse prever, quando eu escrevi essa pequena crônica, que ia acontecer o que está acontecendo hoje, o horror era maior, porque agora o Estado de Minas Gerais se junta com juízes e fecha acordo com empresas, sem falar com as vítimas. As vítimas não têm nem o que falar. E se você pensar nas vítimas como trabalhadores, a maioria deles na área da mineração, sindicalizados, porque a sindicalização é elevada na área dos trabalhadores de mineração em Minas Gerais, elevada sim, está acima de 10%, né? A gente tem aí uma situação que eu acho que é um paradoxo. Não é possível o silêncio sindical sobre essa questão. E eu não sei como vai ser possível resistir agora que os sindicatos não têm mais a contribuição sindical para financiar boa parte das ações de militância, de escrever e tal. Então, assim, eu me penitencio de não poder ter previsto que poderia ser muito pior. A Rossel, que é a antropóloga, também está aqui, ela fala sobre o fogo, a próprios incêndios que estavam ocorrendo, e que até o presidente lá, esse pessoal falou que a culpa era dos índios, não sei o quê. Então ela fala sobre a ideia do fogo na cultura indígena, que desmistifica essa ideia de que quem bota fogo na mata são os índios. Ele fala sobre o direito da natureza. Isso é um direito humano também, né? Eu li esse texto para o parecer e gostei bastante, né, assim como a maioria dos outros. E o mais interessante é que ele trata, né, de forma, inclusive, bem poética, a crítica que é feita ao agronegócio e ao agroepop, agrotech, agroetudo, e se propõe a criticar essa monocultura, dizendo também da questão de todo esse marketing e como que a grande mídia apoia, né, o agronegócio. E vai afirmar para nós que nós somos biológicos e culturais, defendendo como que nós fazemos parte da natureza. Luciene, acho que é Luciene. Luciene, uma carta para minha mãe. Esse texto aí também é um texto antológico
que está na sua tese de doutorado. Cadê a Luciene? Essa carta foi um desabafo, né? Foi num momento mesmo da tristeza, do afastamento, da frustração, né? Porque a gente criou uma série de expectativas, né? Pelo menos eu criei, acho que algumas colegas também, de que a gente ia conseguir fazer um sistema se ajustar um pouco, né? Em função dessa nova doença, da pandemia, né? Que a gente teria que organizar algumas coisas. A gente estava com uma esperança muito grande de que, né, apesar do problema, que a gente conseguisse fazer alguns ajustes, e tudo foi frustração, né? Foi tudo muito frustrante, né? Esse período todo. E aí eu, muito afastada da minha mãe é minha amiga, né? A pessoa com a qual eu sempre conversei, que eu ia diariamente na casa dela, né? E na parte da manhã, na parte da tarde, sempre que eu podia eu estava lá, e a pandemia me obrigou. Meu trabalho era a 100 metros da casa dela e eu não entrava mais, né? E só via minha mãe de longe, porque a gente no front, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Eu só via minha mãe aos sábados, às vezes do portão, no aniversário dela e tal. E essa carta foi esse desabafo, foi esse lamento, né? E eu acho que muita gente se viu nessa carta, nesse desabafo, né? Eu acho que muita gente que estava sentindo a mesma coisa. Eu acho que foi por isso que acho que teve um mês que foi um dos textos mais lidos, e eu recebi muitos comentários, muitos, em função da identificação mesmo das pessoas com o tema, né? Esse texto aí, ele também não está aí, o Domitilo, ele faz uma brincadeira com os gente que estão no poder hoje. Então, meu nome é Gal, quando foi dado, o Caetano, na época da ditadura, o Caetano não gostou desse negócio de Gal, porque Gal é abreviatura de general. Mas aí a Gal Costa resolveu bancar e ficou Gal Costa. E tem aquela música antológica, Meu Nome é Gal, enfim, então ele faz essa brincadeira. Esse é outro texto da Maria Helena, sobre ser mulher, é uma poesia que ela fez, em formato de poesia, né? Também é um texto muito bonito, a questão do fino, né, que ela coloca de forma muito linda, né? Muito linda. Jorge, na escrita. Esse texto do Jorge é uma história verídica, tá? Ele descobriu que as galinhas também amam. E aí esse texto, para mim, é um dos mais assim, emblemáticos. E ele faz a analogia do amor das galinhas, já que o amor foi tão falado, né? Falar para o Hernani, não está aí, mas não somos só nós que temos que nos amar, porque as galinhas também amam. E esse texto é muito interessante, não sei se alguém chegou a ler, mas e faz uma analogia com a questão da previdência social. Vamos em frente, Alex. Fabrício. Ele mora na Colômbia, ele é um brasileiro colombiano, já morou no Brasil, hoje mora na Colômbia, e a linha do Fabrício é a linha ele discute milícia, religião e sindicalismo. Ele é um assessor sindical lá na Colômbia e faz essa discussão. Tem vários textos dele, inclusive no livro do primeiro, ele também está lá com 4 textos, tá? Então vamos em frente. Reiterando o que o Heleno falou no comentário do primeiro texto era Nada Sobre Nós Sem Nós. E já faz 1 ano e 3 meses, Heleno, que eu escrevi aquele texto, onde eu trago essa discussão do instrumento de funcionalidade que o governo está congelando, né? Está na gaveta. Então, faz 1 ano e 3 meses que a gente vem denunciando isso, e esse governo só ludibriando os direitos da pessoa com deficiência. E nesse segundo texto, parece até foi uma continuidade. Como nada sobre nós sem nós se transformou em nada para os outros e lucro acima de tudo, eu acima de todos, né? Porque a lei de cotas, que não é perfeita, mas é uma conquista a partir assim, da legislação mundial e brasileira, foi colocada em risco pelo governo justamente no dia 3 de dezembro de 2019,
em que ele propõe uma mercantilização da deficiência. A empresa, ao invés de contratar as pessoas com deficiência, podia pagar para o governo uma cota lá irrisória para não ter a pessoa com deficiência no trabalho da empresa. É um absurdo, mas graças a Deus, com luta e organização, se conseguiu que desse vamos dizer assim, barreira nesse decreto. Ele foi suspenso, à época, pelo Congresso, mas está tudo em risco, continua em risco, porque o objetivo desse governo é isso mesmo, é atender ao capital e não aos direitos, né? Então, a gente tem que continuar juntos aí lutando. Eu queria comentar também da Sônia Gertner que a principal revolta da Associação Brasileira de Médicos Peritos Federais contra a avaliação das pessoas com deficiência, porque eu, com a equipe da UNB, incluímos como padrão ouro a opinião da pessoa avaliada, ou seja, a própria pessoa com deficiência. E eles dizem que esse padrão ouro não vale. E a resposta está escrita na publicação que a gente ainda não conseguiu fazer, é que quem sabe onde dói é quem sabe onde está a dor, quem sofre a dor, né? E os médicos peritos não se conformam de perguntar para a pessoa com deficiência o que ela valoriza da sua própria deficiência. E quais as barreiras sociais que ela enfrenta que definem a deficiência, não o impedimento. Então, a sua afirmativa aí é certeira. Muito obrigado. O poder biomédico que não querem largar. Renato, novamente. Renato não está aqui. Do ponto de vista, ele parte de uma poesia antiga, relativamente antiga, que é muito linda. Aqui é outro Ciro, texto novamente. do Ciro Darlan, fazendo uma muito bom. Entre a Mangueira, né, e os gitanos. Tá bem legal esse texto. O Nibal? Eu li, está lá só uma frasezinha, ele faz um paralelo entre esse capitão que está aí no poder e os capitães do mato, né? Os capitães do mato e a divisão do Brasil em capitanias hereditárias e toda essa militarização dos cargos agora no governo. É um paralelo importante, crítico, ácido, vale a pena. Consuelo? O parecerista desse texto, né, bem rapidinho, ele fala das carpideiras, né, traz essa temática da morte e faz um paralelo, e o que me encantou que ela faz muito bem dois tempos, né? Ela trabalha em dois, da ditadura e atual, e o tema da morte. Eu sou vizinha do Rodrigo Emídio, né? Aqui na Roça do Cerrado, e ela me colocou lá no Velho Chico, né? Me fez lágrimas, realmente. É um texto emocionante para esse tema da morte que a gente está tendo que vivenciar sempre, né? E, enfim, foi um prazer ser parecerista, e especialmente desse texto. Caderninho Vermelho, esse é o texto lindo da Carol. O Caderninho Vermelho existe, né, literalmente, e para quem conhece o professor Egmar, que foi meu orientador no doutorado, coordena o grupo de pesquisa Dona Alzira, que eu participo, é colunista, já falou aqui, ele sempre anda com esse Caderninho Vermelho e ele entrega, né, como um ato simbólico para os orientandos, para os amigos, e ele anota tudo que ele lê, ouve, observa, né, nesse Caderninho Vermelho. E aí eu trouxe algumas reflexões a partir disso, né, trazendo um pouco da escrita para os romanos, né, que o Foucault diz, do cuidado de si, da estetização da existência, e também fui incorporando outras coisas, né, a memória, como é frágil a memória do trabalhador, né, então foi por aí. O Caderninho Vermelho como exercício de estetização da existência, de cuidado de si, de escuta. Esse caderninho tem muita história, e é uma coisa muito bonita. A Deise falou que é uma coisa amorosa, é um amor pelo trabalho, pela vida, um respeito ao outro, uma atenção com a presença, uma forma de aprimorar a sensibilidade, valorizar o pensamento crítico, se abrir para melhorar a consciência. Só isso, Adel. E o vermelho é transformação, intensidade, paixão, revolução. Dimitri, finalmente chegou a sua hora, Dimitri. Esse texto aí, Fadel, e demais, né, é fruto de algumas reflexões que eu tenho feito já há algum tempo, que eu tive a oportunidade de discutir também já com o grupo, né, com contribuições de alguns colegas, né, inclusive agora de memória que eu me lembre, né, de uma fala muito significativa para mim no dia de uma apresentação do Bruno, né, uma apresentação minha e uma reflexão do Bruno Chapadeira, que eu aproveito para agradecer, né, em que a gente reflete um pouco a respeito desse processo de
do massacre que o mundo do trabalho faz na gente, ao mesmo tempo em que a gente está envelhecendo e numa perspectiva de não ter direito ao devido descanso após o período de contribuição, né? A gente está aí num mundo louco, em que provavelmente a gente vai trabalhar, né, até a nossa derradeira hora, né? E, infelizmente, são poucas as pessoas que têm o privilégio, né, de encontrar no trabalho fonte de significado e de realização. O mais importante do texto é acabar, né, e demonstrar as falácias da reforma da Previdência, que nós vamos sofrer as consequências por muito tempo, colocando, né, nessa justificativa da longevidade, da gente estar num país que está aumentando a expectativa de vida, a culpa pela reforma da Previdência, como se não houvesse todo um sistema, né, por trás disso, que beneficia só os grandes, só os banqueiros, só os grandes capitalistas e tudo mais, né, sendo que essa população que envelhece nem sempre vai ter uma qualidade de vida que deixe com que a velhice ou a maturidade seja vivida de uma forma plena. Há alguns dias viralizou nas redes sociais, muita gente deve ter visto, uma reportagem de uma senhora de 101 anos que falou que queria trabalhar, enviou o currículo para uma empresa da cidade dela, dizendo que queria trabalhar para ela poder comprar sozinha, sem depender da filha, as suas carninhas e os seus vinhos. E muita gente desse pessoal dos coaches, que a gente já disse aqui hoje, né, veio dizer o tanto que é bonito isso, como que ela é ativa, como é que ela manda esse currículo, ainda que seja meio de brincadeira, e, na verdade, não é nada disso, né, é porque ela se sente um peso, né, por não conseguir comprar sozinha, depender da filha para poder ter a carne e o vinho, por exemplo. E aí fica como reflexão, e para a gente não esquecer do golpe da reforma da Previdência. Ela já passou um outro texto. Ela fala sobre a questão do suicídio. Em alguns casos, eu não sei quem... Alguém deu parecer sobre esse texto? Li o texto, na época, eu achei muito forte, assim, fiquei muito impactado, principalmente naquele momento que eu estava fazendo os pareceres que a gente estava lá no auge midiático, né, digamos assim, da pandemia, porque a gente está vivendo a pandemia hoje, só que a gente não está vendo aquele caos e desespero que assim, né, todo mundo foi colocado, a gente ainda estava num isolamento um tanto razoável, sabe? Então, muita coisa mudou desde... Eu lembro que eu fiquei, de fato, muito tocado. O Ângelo é um colunista de Portugal, ele é professor e é amante do surf, ele é surfista. E aí esse texto dele também é um texto um pouco forte. O nome mostra um pouco... Fala sobre a questão da violência. Doutor, não consigo respirar, mas se votou em Bolsonaro, deixe-me morrer. Eu acho que foi o texto mais bem escrito que eu li de todos os textos que eu já li no blog. Que ele faz uma análise da situação política atual do Brasil, com uma crítica ao governo atual, que é muito, muito interessante. Né? Rosângela? Menino foi um texto que eu escrevi com muita emoção, com muitas lágrimas, porque me recordou da minha adolescência. Ele se refere ao jovem de 18 anos, Edson Luiz, que foi cruelmente assassinado pela ditadura quando estava comendo num restaurante calabouço, no centro da cidade. Eu queria ler só um trechinho da música que Milton Nascimento fez para o Edson Luiz. Só os primeiros versos. Quem cala sobre teu corpo, consente na tua morte. Talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte que a bala riscou no peito. Quem cala, morre contigo, mais morto que estás agora. E isso eu acho que é muito atual, porque a gente não pode calar diante das mortes pela Covid. O Biloquê é um texto do Egmar. O Egmar é nosso parceirão. Ele é campeão mundial de Biloquê. Tadeu, falar rapidamente. Então, eu sou um jogador de Biloquê, né? Chama Biboquê. E numa certa altura, né? Eu pertencia a um grupo, a Arte do Afeto. E esse grupo é um grupo de psicanálise. E a gente militava e misturava poesia,
e problemas da vida e tal, e surgiu muita ideia de brincar. A brincadeira como anteparo da violência, a brincadeira como um expediente para a saúde mental. E aí, como eu sabia jogar biloquê, eu saí jogando biloquê e dando curso de biloquê em vários países que eu fui. Inclusive, tem uma fotografia na África, Cuba, Alemanha, é isso. Eu não conhecia o biloquê, eu fiquei curiosa depois que eu li seu texto e achei que é isso, a gente tem que ficar o tempo todo se equilibrando, tentando se equilibrar, né? É usar um pouco da arte, um pouco do equilíbrio para superar e um pouco da alegria, né, de ser criança e de coragem também nesse momento de superar essas amarguras e enfrentá-las também. Eu achei bem interessante. Não sei se eu conseguiria jogar com aquelas instruções que você deu, mas eu achei ele bem criativo e instigante. Fui procurar o que era o biloquê, eu achei muito legal. Obrigado. Parabéns. O Luizinho não está aqui com a gente, né? É o nosso combativo sindicalista, ativista sindical. Rossel. A Rossel é aquela da antropóloga e que vai falar também, não lembro desse texto, do extermínio dos índios, a questão dos índios, né? Que ela trabalha com indígenas. A outro texto da Fátima. Quando apareceu, né, a questão da pandemia, né, e o campo da saúde do trabalhador, a área foi chamada, judiciário, imprensa, todo mundo discutindo, né, e agora, como é que a gente faz com os profissionais de saúde? E qual que foi a resposta da área de saúde do trabalhador? Máscara, luva, EPI. Que é o que a gente fala desde os anos 1980, que a saúde do trabalhador não é só máscara, luva, EPI, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, né? E aí a área foi chamada, dos mais de 200 serestes, autoridades em todos os locais, e a fala era exatamente o princípio da saúde ocupacional, EPI. E por que a crítica que a gente tem sempre ao EPI, né? Porque ele mantém o risco. Porque mantendo o risco, né, uma questão óbvia, né, com aquela paramentação toda, de quanto em quanto tempo esse profissional vai parar para comer, para respirar, para tomar um café, para ir ao banheiro, não vai. Né? E essa crítica que a área de saúde do trabalhador deveria estar fazendo, não fez, incorporou a área de saúde ocupacional de uma forma medonha, retrocesso, se continua. Esse é o grande problema, né? Esse silêncio sobre a organização do trabalho. Como é que se aceita plantões de 12 horas? Como é que se aceita a subordinação de uma categoria sobre a outra? Essa aqui ganha mais, essa aqui ganha menos, essa aqui trabalha pelo menos 15 horas a mais que aquela. Esse debate que seria fundamental para a saúde do trabalhador levar para a cena, levar para a luz e fazer uma discussão digna de sua origem, de seus paradigmas, eu ainda sinto falta disso. E hoje, né, com a perspectiva de que a saúde mental vai afetar muito mais fortemente os profissionais de saúde do que afetavam antes, embora vá afetar todos, né, a gente continua ainda não falando de organização de trabalho, de categorias e da forma como essa exploração está se dando, particularmente na saúde do trabalhador. No máximo, aquela bobagem de ficar aplaudindo, né, colocando coisas que parecem homenagem, mas, na verdade, fica quietinho aí e continua sendo explorado. E a pergunta é, a gente ainda está alimentando, seria que a saúde do trabalhador estaria alimentando a necropolítica e o fascismo desse governo? Então, os editores da Coluna Opinião, a gente também tem um espaçozinho de nos manifestarmos, e a gente tem colocado, quase sempre, pessoas que foram emblemáticas na defesa dos direitos humanos. Por acaso, esse aí foi escolhido, Aprendendo Direitos Humanos, com Dom Paulo Evaristo Arnes, e aí vai falar um pouco sobre Dom Paulo, o que ele representou na defesa dos direitos humanos no Brasil. Não sei se alguém foi que deu parecer sobre esse, se tem... Eu só queria aproveitar a brincadeirinha do caderninho vermelho, dizendo que o meu está branco de ansiedade, porque tanta surpresa, né, de qualidade que esses textos apresentados me motivaram. Né? Então, eu quero o meu caderninho vermelho para ser fonte de prazer. Né? E convidar, viu, Fadel, através de você, naturalmente, e Rosângela, que tem assento já na nossa sociedade,
para realçar, sempre que for possível, e aí eu falo para todos, que a literatura ela precisa ser uma ferramenta transformadora, né? É um instrumento de luta, de educar as pessoas, né? E especificamente pela nossa formação de médicos, é exatamente o que a gente pretende, e já estamos conseguindo, ampliar essa comunicação com outros saberes, demais professores, inclusive com a própria sociedade, de uma maneira geral. Iria fazer esse convite, viu, Fadel e Rosângela, extensivo a todos, para que nas nossas reuniões, que são mensais, vez ou outra, vocês possam nos agraciar com um desses temas magníficos e a gente também propor a discussão à luz dos colegas que estarão presentes na reunião. Acho que esse trabalho é fundamental, né? O blog, o princípio que ele foi montado mostra que a sociedade é carente por essas escritas, pelos textos que eu li o de ontem, o texto da cozinheira, né? Que acho que é a Fátima que estimulou ela a escrever, os textos da Rosângela, e como isso permite aproximar, o objetivo, né, do blog, aproximar esse blog dos trabalhadores, né? É com esse intuito, com esse empenho que eu costumo escrever e que eu estou escrevendo para a minha coluna do mês de março agora. Eu vou passar a palavra agora para a nossa coordenação para encerrar o trabalho. Gente, só dar um beijo mesmo, né? Agradecer a presença aqui de todo mundo. Olá, bom, já cheguei a me apresentar, que eu comentei lá antes, né? Eu fui parecerista antes de entrar no projeto. Bom, é só agradecer mesmo e falar que foi assim, ter estado em contato com os textos já desde antes foi desde sempre muito especial. Então, é um agradecimento tanto por hoje quanto pelos textos também. Agradeci muito pela presença de todos vocês aqui, mas quero agradecer como leitora, nesses 2 anos e quase meio da Coluna Opinião, para mim foi sempre um grande prazer e um grande aprendizado, um crescimento, um amadurecimento muito grande em ler todos vocês que estão aqui, os que não estão, não puderam estar. Gratidão. E luta. A gente não pode esquecer os mortos da pandemia, os trabalhadores mortos sem ser na pandemia. A gente precisa continuar a luta. Obrigada, gente. A confissão que eu vou fazer, né? Eu sou o primeiro a receber os textos. É uma coisa impressionante, porque tem textos assim que a gente não dá para segurar a onda, né? A emoção, sabe? O engajamento, a indignação, a vontade de lutar, de participar e de transformar. Eu acho que tudo que foi falado aqui, cada vez que eu recebo um texto para fazer a diagramação, depois eu devolvo para o colunista, é muita emoção. Então eu leio o texto 3, 4, 5, 6 vezes, é por isso que eu tenho muito na memória, tá? Enfim, então é uma coisa, para mim hoje, essa é a confissão também. Para mim, hoje, a coisa mais prazerosa que eu faço na minha vida é isso. Então, queria agradecer a todos os colunistas aqui, os pareceristas. Eles ajudam também a essa seleção que é difícil, esse filtro, né? Mas vocês todos são nossos motivos de amor e carinho. E caderninho vermelho para todos vocês, tá? A gente vive na internet e aparecem frases que a gente, de repente, nem sabe se a autoria é essa ou não, mas eu tenho uma frase que eu acho que resume bem essa situação nossa aqui, que resume bem esses 2 livros que a gente trabalhou, que resume até a própria coluna Opinião. É uma frase que eu achei atribuída ao Sartre, mas eu acho que pode ficar para reflexão da gente, como o Egmar está falando aí, vamos para cima, como a Rosângela falou, vamos à luta, não podemos parar a luta, que é a seguinte: cada palavra tem a sua consequência, cada silêncio também.
Então, a coluna opinião é de gente que não tem silêncio, é de gente de ação. Então, obrigado a todos vocês, obrigado pelos textos, obrigado pela oportunidade de estar participando desse time. Na verdade, é um grande time. E está encerrado, então.